Oi, pessoal da turma de Economia Matemática. Então vamos conversar agora sobre o capítulo 4, né? Que ele vai tratar de modelos lineares e álgebra matricial, tá? Deixa eu fazer uma introdução rápida aqui, deixa eu ver se eu faço aqui no papel, tá? Então pensa numa coisa mais básica assim, ó, que é um sisteminha onde você tem a quantidade, um modelinho de oferta e demanda, tá? Você tem a quantidade de oferta e a quantidade de demanda. Então pensa assim, ó, que a quantidade de demanda é, sei lá, 2 menos a 2 menos o preço, tá? E a quantidade ofertada é alguma coisa do tipo um meio vezes o preço, tá? Então, isso daqui, como a gente já sabe lá desde o do tempo da escola, isso aqui é um sistema de equações lineares, né? Só que esse sistema de equações lineares, ele pode ser colocado numa forma matricial, né? Você escreve aqui a quantidade, né? Passa por outro lado aqui um meio do P e passa, você vai ter aqui a quantidade de novo, aí você vai ter mais o P, aqui você vai ficar com 0 e aqui você vai ficar com o 2, né? Quando você arruma o sistema desse jeito, onde aqui você só tem as constantes e aqui você tem os parâmetros, esse sistema é escrito na forma matricial, através de um sistema de convenções, né? Ele vai ser escrito como 1 menos 1 meio, 1, 1 aqui, né? E você vai ficar com o Q e o P. E aí, então, aqui você vai ficar com o 0 e o 2, né? Uma estrutura de convenções, né? Esse sistema, tudo isso aqui representa a mesma coisa. Esse sistema ainda pode ser escrito de uma forma gráfica, né? Representação gráfica desse sistema, ele ainda pode ser, se tu colocar aqui preço e aqui colocar a quantidade, bom, se pegar a curva de oferta, ela começa no 2. Quando o preço for 0, a quantidade vai ser 2, né? Então ela vai começar aqui no 2. E quando a quantidade for 0, o preço também vai ser 2, porque vai passar o P para o outro lado, vai ser um 2. Então o que acontece? Essa aqui é a representação da demanda. A representação gráfica da demanda, porque não tem preço negativo nem quantidade negativa nesse modelinho, né? E a representação da oferta, ó, quando o preço for 0 vai ser 0, e isso aqui começa com uma inclinação de 1 meio. Isso aqui tem uma inclinação de 1 meio, essa aqui é a oferta. Isso daqui, ó, vai ter um determinado preço de equilíbrio e uma quantidade de equilíbrio. Tudo isso aqui representa a mesma coisa. E você pode resolver isso aqui, ó, por substituição. Quando a oferta e demanda forem iguais, você vai ficar com 1 meio vezes P igual a 2 menos P, né? Quando você igualar a oferta e demanda ali.
Então, se passa o P para o outro lado, aí você vai ficar com 1 meio mais 1 P igual a 2. Né? Então, quem é o preço estrela? O preço estrela é 2 dividido por 1 meio mais 1. Você pode fazer a conta que isso aqui vai dar 2 por 2. Então, isso aqui vai ser quanto? 4 terços, né? Por aí o 2 vai passar para cima, vai ficar 2 vezes 2, vai ficar 4 embaixo. Então, o preço de equilíbrio é 4 terços. Então, você sabe que esse P estrela aqui vai ser 4 terços. E você pode substituir lá o Q estrela em qualquer uma das duas equações, porque ele vai ser igual. Então, a quantidade de equilíbrio, pode pegar aquela outra ali, vai ser 1 meio de 4 terços. Então, vai ser igual a 2 terços. Né? Então, o Q estrela aqui vai ser 2 terços. Então, substituição é uma maneira de resolver esse sistema. Só que, se você estiver resolvendo ele de forma matricial, você tem que fazer o equivalente de passar essa matriz para o outro lado. Essa operação se chama inversa. Né? E aí, então, pela convenção, pela estrutura de dados, tem uma diferença entre pré-multiplicar e pós-multiplicar. Então, para inverter, esse Q e o P, ele vai ser uma 1, 1. Tudo isso aqui eu estou fazendo só uma introdução, porque isso aqui o capítulo vai tratar tudo. Né? 1, 1, 0 e 2. Né? Então, isso aqui vai ser pela estrutura matricial, a menos 1 aqui. Menos 1. Tá? Então, por que se estuda isso? Porque os programas de computador eles são todos desenhados para trabalhar numa forma matricial. Tá? Então, se tu olhar, deixa eu fechar aqui, se tu olhar um Excel, um Excel é uma estrutura de matriz. O Excel é uma matriz. Né? Você tem as colunas, as marcações das colunas aqui, semelhante aqui Aqui, ó, você tem colunas na matriz e você tem linhas na matriz. Então, olha aqui, ó, se tu escrever isso aqui no Excel, você pode pensar isso aqui como uma matriz A. Deixa eu dar mais um aqui. Ó. Dar mais um aqui. Então, essa matriz A aqui, ó, ela vai ser 1, ela vai ser menos 1 meio, ela vai ser 1 e ela vai ser 1 aqui. Ó. Então, vou pintar num amarelinho aqui. Ó. Isso aqui vai ser a matriz A. E esse... Estou falando matriz A. Então, estou falando que isso daqui ó, é um A a menos 1. E eu vou chamar isso aqui de B. Tá? Vou pensar assim. Então, esse cara aqui é a matriz A. Não é a inversa ainda, é só a matriz A. E vamos dizer que você vai ter o B aqui. Ó. Então, o B ele vai ser quanto? 0 e 2. Aí eu vou pintar ele aqui de uma outra corzinha para ficar diferente. Vou pintar ele aqui de um verde. Né? Então, quem é que vai ser A menos 1? Então, a gente vai aprender a fazer isso aí, a mecânica aqui que tem ali por trás do computador. Mas se tu for no Excel, por exemplo, a função vai ser dentro das funções matemáticas, matemática e estatística, tá? Vai ser essa matriz inverso. Então, você seleciona a matriz aqui, né? Ok. Aí você tem um comando aqui que é F2, Ctrl Shift Enter e vai te dar a matriz inversa. Então, essa daqui ó, é a matriz inversa. E quem é que vai ser o vetor? O vetor onde vai te dar, ó, tudo isso aqui a gente vai falar, eu só estou fazendo a introdução. Então, você vai ter um vetor onde vai ter Q e P. Q e P aqui. Tá? Esse vetor Q e P é isso daqui que eu estou botando aqui. Ó, Q e P. Que vai ser a inversa. A inversa, eu estou fazendo já a continha aqui. Você ainda não sabe a mecânica, mas eu estou fazendo aqui. Ó. Então, quando você fizer o produto, ó, for em função matemática, aí você vai ter uma matriz multiplica. Então, você vai dar a primeira matriz é a inversa, ó,
ela que está pré-multiplicando, e você vai dar a segunda matriz. Quem está pós-multiplicando é aqui, ó, é 0 e 2. Tá? Aí então você vai dar aqui F2, Ctrl Shift Enter. Tá? Tá? Então isso aqui vai dar quanto? Ó, 4 dividido por 3. 4 dividido por 3 é o preço. Ó, que eu tinha achado aqui em cima. 4 dividido por 3 é o preço. Deixa eu puxar isso aqui mais para baixo. Ó, 4 dividido por 3 é o preço. Tá aqui, 1,33. Ó, bate direitinho, porque 4 dividido por 3 é igual a 1,33. E a quantidade, então, é 2 terços. Então, 2 dividido por 3 é igual a 0,66. Então, o que você está vendo com isso? Você está vendo que qualquer sistema que você representa de forma gráfica também, ele tem uma estrutura padronizada para ser representado em forma matricial que você resolve de forma equivalente à substituição. Né? Qual é a vantagem, então? Qual é a motivação de você usar a matriz? Você tem duas motivações que estão interligadas. A primeira é que quando o sistema é pequenininho, como esse daqui, ó, você consegue resolver ele na munheca por substituição sem grandes problemas. Se o sistema é grande, você já começa a te dar muito trabalho resolver isso por substituição. Por outro lado, essa maneira aqui, lógica, ela sempre vai ter soluções padrão que são fáceis de serem programadas. Essa é a segunda vantagem. Então, os computadores eles são escritos em forma matricial, todo tipo de programa de computador, e eles resolvem a partir disso. Então, eu mostrei aqui no Excel e vou mostrar aqui um exemplo aqui no Scilab, que é o equivalente do MATLAB. Então, você pode dizer aqui que a matriz A ó, é igual, e ele vai fazer as coisas aqui ó, bem do jeitinho que aparece no livro. Bem do jeitinho que aparece no livro. Ó, você vai dizer que a matriz A é igual a 1 menos 1 meio, ponto e vírgula, o espaço significa que você está dizendo que é o elemento vizinho. Aqui, ó, 1 espaço 1 meio. Aí o ponto e vírgula está dizendo que você está descendo para a linha anterior. Aí você vai ter 1 e 1 de novo e fecha o colchete. Aí ele está ali a matriz A. Se tu pedir para ele te mostrar a matriz A, ele te mostra a matriz A. Aí você define a matriz B do mesmo jeito. Aí ela vai ser 0, ponto e vírgula na linha de baixo, o 2. E quem é que vai ser o vetor de resposta? O vetor que está Q e P. A gente já sabe ali que Q é 2 terços e P é 4 terços. Né? 1,33 e aqui 0,66. Aí então você pode dizer assim, ó, um vetor, o vetor de resposta, vou chamar isso aqui de resp, de resposta, ele vai ser A menos 1, ó, a inversa de A vezes B. Ó. E aí ele te dá a resposta. Então essa resposta aqui ó, é 0,66 e 1,33. Q é 0,66 e 1,33. Igual está aqui. Ó. É igual a gente chegou nesse resultado. Tá? Para quem tiver interesse, então, o Scilab ele é uma versão código aberto do MATLAB, eu acho bem legal. Então você pode fazer as brincadeiras, ó, pode fazer o download aqui, bonitinho. Então ele é bem legal para fazer esse exercício, fazer gráfico, trabalhar com matrizes e coisas assim. Tá? Então esse aqui é um vídeo introdutório e na sequência eu vou falar aqui do capítulo 4.
Tá bem? Deixa eu fazer uma pausa aqui. Tá, deixa eu retomar aqui a gravação. Deixa eu botar para cá o meu quadrinho. Minimizar ele. Vamos falar. Então, isso que eu acabei de conversar com vocês é um pouco do que o livro vai tratar aqui nessa primeira parte, tá? Então, na sequência ele vai falar que o que você está chamando de matrizes, né, são esses arranjos aqui, ó, dos parâmetros que multiplicam as tuas incógnitas, né? E esses termos aqui, ó, são vetores. Aqui onde estão, é um vetor coluna. Esse daqui, se ele fosse deitadinho, era um vetor linha, né? E eles são formas, os vetores são formas especiais de você ver as matrizes, né? E aí, então, na sequência, ele vai falar das operações. Então, as operações de matrizes. Então, a primeira é soma e subtração. Então, você pode usar também aqui, ó, o Scilab para fazer uma brincadeira desse tipo aqui. Então, ó, se você pede para ele subtrair A e B, ele vai te dizer que as dimensões são inconsistentes. Isso aqui não faz sentido para ele, porque subtração e soma de matrizes é quando você vai subtrair ou somar elemento a elemento. Aqui você tem a matriz A, onde você tem a padronização. Né? A padronização é que o primeiro subscrito do elemento é o endereço dele na linha e o segundo é na coluna. Né? Deixa eu dar mais um aqui. Então, ó, por exemplo, o cara A, você está me dizendo que ele está na matriz A. E o subscrito I, você está dando o endereço dele na linha. E o subscrito J, você está dando o endereço dele na coluna. Né? Então, A22, por exemplo, é o cara que está na linha 2, coluna 2. O B31, por exemplo, é o cara que está na linha 3, coluna 1. E isso aqui é convenção, gente. Os programas de computador eles trabalham com essa estrutura. Tá? Então, isso aqui é uma convenção. Você tem que entender isso. Quando você faz a soma, ó, se você somar a matriz A com a matriz B, ela vai pegar o endereço que está batendo aqui da linha 2, coluna 1, por exemplo, e vai somar com o cara que está na linha 2, coluna 1. É por isso que o programa de computador ele vai te dizer que é inconsistente. Então, se tu quer somar uma matriz A, você tem que definir uma outra C aqui. Ó. Vamos dizer que ela seja 1, 2, 3, 4. Definiu uma matriz C aqui. Ó. Agora sim, ó. Então se tu pedir uma matriz que seja a soma de A com B, ó, A com B que não dá, é A com C. Deixa eu voltar aqui. A com B ele acabou de dizer que não dá. Então A com C, aí vai dar certo. Se tu pedir a subtração A menos C, vai dar certo. Se tu pedir C mais B, B que é aquele vetorzinho ali, ó, ele também vai dar inconsistente. No entanto, se tu definir uma matriz, um vetor D, que seja um vetor coluna, que seja 3 e 8, por exemplo, agora vai dar certo. Se tu somar B mais D, funciona. B menos D funciona também. Porque ele tem que coincidir, a regra de endereçamento tem que coincidir para funcionar. Certo? Ó, a outra regra é a multiplicação por escalar. Multiplicação por escalar você vai pegar cada elemento da matriz, se tu colocar um 7 que multiplica a matriz. Isso aqui você está entendendo que o 7 vai multiplicar todos os elementos da matriz. Tá? Então, por exemplo, pega a matriz A aqui. A matriz A está 1 menos 5. Então, se tu pedir para ele fazer 2 vezes A,
ele vai multiplicar todos os elementos da matriz A por 2. Então, essa matriz 2A vai aparecer aqui 2, 2, 2 e menos 1, porque 2 vezes 1 meio, vezes meio vai dar 1. Está aqui. Ó. Tá? De novo, convenção para se usar computadores. Tá? A mesma coisa você pode fazer no Excel, multiplicação por escalar. E aí agora você tem a regrinha que define produto interno. Produto interno. Essa aqui é a convenção que vai fazer com que você possa ou não possa multiplicar, pré-multiplicar ou pós-multiplicar uma matriz. Tá? Porque isso aqui é uma regra também. Deixa eu diminuir aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui. E vamos ver aqui. Ó. Vamos ver aqui. Então, suponha funciona sempre assim. Ó. Se tu tiver uma matriz A que seja, vamos representá-la aqui ó, por um A11, aí é o elemento de A que está na linha 1, coluna 2. A21, sempre assim, né? O primeiro elemento dá o endereço da linha, o segundo da coluna. Então, coluna 1, A, linha 1, coluna 2, A, linha 2, coluna 2. Tá? E você vai ter um B aqui, ó, que vai ser, por exemplo, um B que está na linha 1, coluna 1, e um B que está na linha 1, coluna 2. Então, por definição, se você fizer B vezes A, isso aqui significa que você está fazendo essa estrutura aqui. Ó. Linha B, 1, B11, B21 vezes A11, A21, A12, A22, tá? Então, B vezes A sempre vai se fazer uma coisa chamada produto interno. Tá? O que é o produto interno? Você vai pegar a respectiva linha e somar os produtos com a respectiva coluna do A. E a mesma coisa com o outro. Então, B vezes A vai ser o resultado B11 vezes A11 mais B11 vezes A21. E você vai ficar com B11 vezes A12 mais B21 vezes A22. Então, esse resultado aqui ó, vai ser a matriz B vezes A, ela vai ser uma que tem duas linhas e uma coluna. Isso aqui dá a dimensão dela. Tá aqui, ó. Tá fora do vídeo ali. Ó. 2 linhas e uma coluna. E esse cara aqui ó, era 2 por 2. Esse cara aqui é uma linha por 2 colunas. Daí que vem a regrinha. 1 por 2, 2 por 2 vai te dar uma matriz que é 1 por 2. Então, pela construção, pela lógica de multiplicação, tá? Só funciona a dimensionalidade se você encaixar no produto. Tá? Por exemplo, a matriz A vezes B, essa matriz não existe.
porque isso aqui vai ser 2 por 2 vezes 1 por 2. Essa conta aqui não vai dar. De novo, a gente pode usar o Scilab aqui para fazer a brincadeira. Eu vou redefinir a matriz B. A matriz A a gente pode usar a mesma que já tinha ali, que ela é 2 por 2. Tá? Eu vou redefinir a matriz B como uma matriz que vai ser, por exemplo, 3, 3 e 7. Tá? Então, agora ela é uma matriz de uma linha por duas colunas, igual está aqui. Ó. Então, se a gente fizer B vezes A, vai dar certo. Então, se tu pedir para ela, para o programa de computador, B vezes A, está ali. Ele te dá o resultado. Né? B vezes A. Agora, se tu pedir tá aqui, ó. Tá aqui, eu errei isso aqui. Ó. Porque ela vai dar 1 por 2. Então, esse cara aqui, ó, ele tem que estar colocado aqui. Ó. Então, é uma matriz que vai ser uma e ia fechar na outra, tá vendo? Ó, como é que ele botou aqui, ó. O resultado vai ser uma linha por duas colunas. Então, esse valor que eu tinha botado aqui, ó, ele tem que aparecer aqui do lado. Agora, se tu pedir a vezes B, que é inverso, ó, aí ele vai te dar aqui, diz, olha, não funciona, não dá certo assim, tá fora da convenção. Tá? Então é isso aqui que ele vai explicar na sequência. Tá? Vai explicar na sequência e vai fazer alguns exercícios aqui do que dá certo e do que não dá certo. E vai dar os próximos exemplos aqui. Tá? E aí, então, ele vai falar para você que a notação do somatório ela tem ligação direta com a notação de produto interno. Né? Porque o que vai acontecer aqui? Você vai ter, quando você vai fazer o produto interno, você vai cair numa soma de valores de elementos de duas matrizes, né, que estão multiplicando. Então, essa relação é uma relação direta com a noção de somatório. E aí ele vai te dar alguns exercícios aqui que eu recomendo que, por exemplo, esse exercício 4.2, aqui, tudo isso aqui você pode fazer direto aqui no Scilab, pode ser legal para você já entendendo bonitinho como é que funciona um programinha. Então, esse aqui é um programinha de matemática mesmo, e você pode baixar o programa e fazer esse exercício, pode ser bem legal. Tá? Aí, então, na parte seguinte, ele vai te dizer que essas coisas têm notação geométrica. Né? Notação geométrica. Por exemplo, quando você está... Vamos voltar aqui para a anterior. Tá? Vamos voltar aqui para essa matriz A. Essa matriz A, você pode ver ela como um conjunto de vetores coluna 1, menos 1, meio e 1. Você pode ver ela assim. Ou você pode ver ela como um conjunto de vetores linha. 1, menos 1, meio, 1 e 1. Ao ver isso, você está fazendo uma interpretação que é a seguinte. Aqui você pode pensar que uma primeira entrada é x e y, e aqui você tem x e y. Do primeiro vetor, do vetor coluna 1 e do vetor coluna 2. Aí você tem x e y. Então, esse primeiro vetor coluna sempre parte de zero. Quando você vê a notação de vetor, sempre você parte da origem. Então, esse cara aqui seria uma coisa 1 e 1. Ele é x1 e y1. E esse sujeito aqui, esse outro sujeito, ele é x menos 1 meio
e y igual a 1. Então, isso aqui é uma maneira de enxergar, é outra maneira que você pode enxergar a matriz A também. Ou se você estiver vendo ela em termos de vetor linha, você pode pensar a primeira entrada é x e a segunda entrada é y. Então, você tem o primeiro vetor linha e o segundo vetor linha. Aí, então, da perspectiva aqui, você vai ter x e y. O primeiro vetor linha sempre parte do zero, sempre lembrando disso aqui. O primeiro vetor linha ele vai ser x1 e y menos 1 meio. Então, você vai ter essa representação aqui. E o outro vai ser 1 e 1. Então, você tem a matriz, e aí então você pode, se você estiver conversando com alguém, com um computador em particular, de te disser, o computador, eu quero que você veja a matriz como vetores coluna. Quando você falar isso para ele, ele vai entender que na perspectiva gráfica você está marcando esses vetores colunas como partindo da origem, então eles vão ter essa dimensão aqui e apontam ou para o quadrante extremamente positivo ou para o quadrante extremamente negativo. Da mesma maneira, você pode dizer ao computador, veja essa matriz A como um conjunto de vetores linha, e ele vai entender desse jeito. Tá? Então, isso aqui é outra convenção, tá? Outra maneira de você ver as coisas. Então, isso que ele está explicando aqui. Aí, então, por que você faz essa outra noção? Porque você vai conversar sobre dependência linear. Tá? Mas isso aqui ele só está te dando uma introdução, ele não vai tratar daquilo agora. Então, no momento, não se preocupe com essa questão da dependência linear, só sabe que tem uma noção de vetor. E quando as dimensões ficam maiores, aqui está só na dimensão 2 por 2. Mas se tu tiver uma matriz 3 por 3, ou vetores 3 por 1, 1 por 3, a interpretação deles é assim em 3 dimensões, é isso que ele está explicando. Quando as dimensões são maiores do que 3, aí você já não consegue mais ver isso da perspectiva de um gráfico. Né? E aqui na sequência ele está dizendo, olha, quando você vê os vetores as matrizes como perspectiva de vetor, você pode usar geometria também, né? Porque você pode ver o tamanho do vetor, porque o tamanho do vetor vai ser a hipotenusa de um triângulo cuja base, sempre partindo do zero, cuja base vai ser o número que dá a dimensão do x, a altura vai ser o número que dá a dimensão do y, então o tamanho do vetor vai ser uma hipotenusa. Então, interpretações geométricas elas podem ser interessantes também, porque aí você pode contabilizar dimensões dos vetores. Mas, de novo, isso aqui é um ponto, aqui está usando o teorema de Pitágoras, né? Aqui ele está contando a historinha. Esse é um ponto introdutório. Tá? Depois são as leis comutativas, né, que são simplesmente generalizações das matrizes, e a questão da ordem que a gente já tinha visto, que nem sempre A vezes B é igual a B vezes A. Depende dos casos, depende da dimensionalidade da matriz. Né? E depois, na sequência, ele vai te mostrar, vai falar para você sobre a matriz identidade. A matriz identidade é uma matriz que tem uma característica, né? Você pode definir ela aqui como I, ó, como é uma matriz que tem 1 na diagonal principal e 0 fora da diagonal principal. Tá aqui, ó. Então, a matriz I é uma matriz diagonal. Então, você pede para a matriz A, lembrando a matriz A. Então, a matriz de identidade, ela tem a característica de ser o equivalente do 1, né, em matrizes. Porque se tu fizer a identidade vezes A, vai dar a própria matriz A, ó, independente de você pré-multiplicar ou pós-multiplicar.
Então, A vezes I também vai dar a própria matriz. Então, a matriz identidade, que é uma matriz que tem uns na diagonal principal e zeros fora da diagonal principal, tá aqui, ela tem essa característica de ser o equivalente do 1, né? E depois eu vou falar das matrizes inversas, que eu já falei da matriz inversa, e a matriz transposta. A matriz transposta é simplesmente você trocar os endereçamentos. Ó. Então, no computador, em geral, você coloca como um A', que é o símbolo de transposição. Do livro também ele usa a linha como símbolo de transposição, tá? A linha de transposição, que é você troca o endereçamento. A diagonal principal você nunca vai mudar, né? Mas o cara que estava no endereço da linha 2, coluna 1, ele troca o endereço e fica na linha 2, coluna 1. Então, essa é a operação de transposição. Tá? E, no final, aqui ele vai dar um exemplo sobre cadeias de Markov. Tá? Exemplo aqui de cadeias de Markov, que aí eu recomendo para vocês que façam, que coloquem esses exercícios aqui, ó, no próprio computador, no próprio Scilab, né? Deixa eu lembrar qual é o comando aqui, ó. O comando eu acho que é CLC para isso. CLC é o comando que limpa ali a tela, né? Ó, então, cadê aqui? Ó? Você pode brincar aqui, ó. Você pode brincar aqui. Então ele vai te dizer que vai ter uma matriz. Suponha que a distribuição inicial de empregos, então ele vai ter uma matriz x0 aqui, ó. X0. E essa matriz x0 então vai ser 100 e 100, né? E você vai ter uma matriz M aqui, que é a ponto 7. Lembrando que o Scilab ele usa o sistema que é o ponto é o separador de casa decimal, né? Ponto 7, ponto 3, próxima, ponto 4, ponto 6, tá? E então ele vai fazer brincadeiras, ó. Então, por exemplo, a matriz M vezes M, ó, você vai fazer o produto interno ali duas vezes, né? M vezes M, tá? Mas o computador entende isso daqui, ó, como se tu fosse fazer, ó, M ao quadrado, a mesma coisa, tá? Então, M vezes M vezes M é a mesma coisa que você fazer M na 3, elevado a 3, né? Então, você pode fazer a conta que ele está fazendo ali, ó, que é a matriz x0, x0, tá ali, ó, x0 vezes o M elevado a M grande, né? M grande elevado a 10. Aqui, ó, dá 114,28, ele arredondou, 114,3, 85,7, tá? Então é isso. Eu vou pedir pro Gustavo para fazer um videozinho aqui explicando para vocês esse exercício 4.7 que ele pode ser interessante, tá? Aí o Gustavo posta na sequência. E aí depois, logo em seguida, eu acho que no fim de semana mesmo, eu já consigo fazer o vídeo do capítulo 5 para vocês. Tá bom? Então, valeu.